Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui vendo na nossa segunda aula de resolução de equação de segundo grau, tá? Continuando aqui com uma segunda possibilidade para equações incompletas, tá? Que seria o caso do c igual a zero. Lembra que o c está sozinho, tá? Mas antes da gente ver como que é uma maneira, uma técnica para resolver esse tipo de equação, vamos recordar uma coisa que foi visto no ensino fundamental, né? Que é a ideia de fatoração, tá? Que é basicamente transformar um número na forma de fatores, né? Na forma de uma multiplicação, tá bom? A gente sabe que quando você tem uma multiplicação, por exemplo, 5 vezes 8, os números que você está multiplicando, né? Só lembrar que 5 vezes 8 é 40, os números que você está multiplicando são os fatores, tá? Então, o número que você está multiplicando são os fatores. E o resultado da multiplicação é o nosso produto. Então, por exemplo, o 6 pode ser escrito como 2 vezes 3, ou seja, eu fatorei o 6, né? Escrevi o 6 na forma fatorada, na forma de um produto, da multiplicação de dois números. O 10 pode ser fatorado como 5 vezes 2, o 25 como 5 vezes 5, né? Só que a gente tem que lembrar que a fatoração não é única, né? O 6, por exemplo, pode ser escrito como 1 vezes 6, é um outro exemplo, tá? Mas a gente tem que ter em mente isso, que um número pode ser escrito na forma de uma multiplicação de pelo menos dois números. Isso aqui é o que a gente chama de forma fatorada, tá? E aí, a gente aprendeu também que quando eu tenho expressões algébricas, a gente pode utilizar aquela propriedade distributiva e distribuir algum número que está fora de um parêntese para todo mundo que está dentro dele, tá? Por exemplo, 2 que multiplica x mais 5. Lembra que quem está de fora pega todo mundo que está ali dentro. Então, eu vou fazer passo a passo. 2 que multiplica x mais 5 é 2x mais 2 vezes 5, né? Que é 2x mais 10, tá certo? X que multiplica x mais 6 fica x vezes x, né? Esse cara de fora pega todo mundo que está lá dentro, mais x vezes 6. Acertando isso daqui, pessoal, lembra que x vezes x fica x ao quadrado. E aqui x vezes 6, 6x, tá certo? Mesma coisa aqui, o x que está de fora do parêntese pega todo mundo. Então, x vezes x mais x vezes menos 8. Às vezes a gente até pula a etapa e já vai direto no resultado, né? Que fica x vezes x, x ao quadrado, regrinha de sinal da multiplicação, mais com menos fica menos, x vezes 8, 8x, porque a gente costuma colocar o número na frente. Outro exemplo, x que multiplica 3x mais 5. Fica x que multiplica 3x mais x vezes 5. Lembra, x vezes x, x ao quadrado. Mas tem o 3 ali, então fica 3x ao quadrado mais 5x. E aqui, x vezes menos 2x, x vezes x fica x ao quadrado e o menos 2 continua lá. Então, deixa eu apagar e escrever direito, né? Isso aqui, então, fica menos 2x. X vezes menos 8, menos 8x, tá? Mas por que eu utilizei a propriedade distributiva? Porque eu posso fazer a propriedade distributiva ao contrário. Pegar um número que está desse jeito aqui, né? Utilizar a propriedade que foi usada, a propriedade distributiva, e escrever desse jeito aqui, ó, na forma de uma multiplicação, tá? É isso que vem a ser a ideia de colocar um fator comum em evidência, tá? Que é fazer o caminho contrário da propriedade distributiva, tá? Como que a gente faz isso? A gente localiza algum fator que se repete e a gente coloca indicado fora do parêntese. Não entendi nada. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 2x. O x ao quadrado, lembra que a gente pode escrever como x vezes x, não é? Menos 2 vezes x.
Qual é o fator em comum, né? Quem que aparece nesse primeiro termo e nesse segundo termo? Repara que eu tenho x e tenho x, não é? Então, o fator que se repete, eu deixo ele indicado fora do parêntese. E quem que vai sobrar lá dentro do parêntese? Ó, se eu tinha x vezes x e esse x eu coloquei de fora, quem sobra é só outro x. Se eu tinha menos 2x e pus esse x para fora, quem sobra lá é o menos 2, tá? Então, pessoal, x ao quadrado menos 2x é a mesma coisa de x que multiplica x menos 2, tá? Dá até para a gente fazer a distributiva aqui e verificar que é verdade, ó. Pega o x e joga lá dentro. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x, tá? Ah, eu vou ter que ficar fazendo essa passagem aqui, essa passagem final toda vez? Não, eu estou fazendo só para a gente ver que funciona, tá? Então, fatorar, colocando um fator comum em evidência, é isso. Olhar entre os termos que eu tenho, quem que se repete. Geralmente, você vai pegar o x ao quadrado e escrever como x vezes x. Aí aqui, mais 5x. Olha quem que repete. Eu tenho x no primeiro termo e x no segundo termo. Bota o x para fora e abre o parêntese. Quem que fica dentro do parêntese? Quem sobrou? Esse x sobrou. Este mais 5 sobrou, tá? Então, quer dizer o quê? Que x ao quadrado mais 5x pode ser escrito dessa outra forma aqui, ó, como x que multiplica x mais 5, tá? Outro exemplo aqui, né? Opa, ferramenta errada. 2x ao quadrado mais 8x. Eu escrevo isso aqui como uma forma de produto, né? Eu escrevo x quadrado como x vezes x, mais o 8x e vejo quem que eu posso pôr para fora do parêntese, né? Por simplicidade, eu vou trabalhar apenas com o x, mas aqui tem outro caminho para fatorar. Repara que o x é o fator comum, é o cara que se repete, né? E lá dentro do parêntese vai ficar o quê? Quem eu não pus para fora. Eu pus esse x e esse outro x. No primeiro termo sobrou o 2x e no segundo termo sobrou o mais 8. Tá certo? Mesma coisa aqui, 7x ao quadrado menos 3x. O x ao quadrado, lembra que eu posso escrever como x vezes x, menos o 3x. Tenho alguém que se repete, que é um fator em comum. Ó, x e x nos dois termos. Então, bota o x para fora e o que sobrar vai para dentro do parêntese. Então, eu tenho aqui 7x, já que esse x foi embora. Do menos 3x, o x foi embora. Quem sobrou é o menos 3, tá certo? E, por fim, menos 3x ao quadrado mais 2x. O x ao quadrado eu vou escrever como x vezes x, só para eu poder enxergar quem que se repete, quem que é o meu fator comum, né? Repara que o fator comum é x, ó. Tenho x no primeiro termo e tenho x no segundo, então eu posso colocar ele em evidência. Assim que eu coloco ele em evidência, dentro do parêntese eu vou colocar quem sobrou. No primeiro termo sobrou menos 3x e no segundo termo sobrou este mais 2. Tá certo? Ah, mas por que que a gente faz isso, né? Porque a gente pode resolver uma equação de segundo grau incompleta colocando um fator comum em evidência, tá? Então, a gente vai ver isso agora, tá certo? Primeiramente, pessoal, lembra que a gente falou que essa técnica seria utilizada com equação incompleta, né? Aquela que não tem o c, né? Que o c é igual a zero. Essas equações, tá? Vão ser desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero, tá? Não tem o cara sozinho. Ah, mas como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que ter em ideia uma propriedade da multiplicação, tá? Se eu tiver um produto, ou seja, uma multiplicação, e ele for nulo,
tá? Se o resultado da multiplicação de dois números for igual a zero, pelo menos um dos fatores, um dos números que eu tenho, é nulo, ou seja, pelo menos um deles é igual a zero. Por exemplo, se eu tenho aqui o número... Por exemplo, se eu tenho aqui A vezes B igual a zero, né? Um número que eu não sei quem é, vezes um outro número que eu sei que o produto entre eles é zero, né? Então, quais são as possibilidades? O A ser igual a zero, porque aí eu vou ter 0 vezes B, que é zero. O B pode ser zero, porque aí eu vou ter A vezes zero, que é igual a zero. Ou o A pode ser igual ao B, que seja zero. Então, 0 vezes 0 é zero, tá? Mais especificamente, jogando aqui na equação. Se eu tenho x que multiplica x mais 2, ó, primeiro cara, segundo cara. Essa multiplicação aqui é zero. Então, o que eu sei? Que o x é zero ou x mais 2 é zero. Ó. O meu primeiro fator e o meu segundo fator. Se na hora que eu multiplico x por x mais 2 isso aqui dá zero, ou o x é zero, ou o x mais 2 é zero, certo? Aqui, x que multiplica x menos 3 é zero. Eu tenho uma multiplicação de dois números diferentes. Então, um dos dois é zero, certo? Então, ou o x é igual a zero, ou o x menos 3 é igual a zero, correto? Então, repara o seguinte, se o x é zero ou o x mais 2 é igual a zero aqui nesse item, eu posso passar esse 2 para cá, então o x pode ser menos 2. Então, os possíveis valores de x, né? Os possíveis valores de x são 0. Os possíveis valores de x, 0 ou menos 2. Como isso aqui é uma equação, né? Toda equação tem um conjunto solução. Então, os números que eu posso colocar no lugar do x para essa continha aqui dar zero são o 0 ou o menos 2. Quer ver? Olha o teste aqui. Ó. Se eu pegar x igual a 0, 0 vezes 0 mais 2 vai ser igual a 0. 0 mais 2 é 2, que dá 0, né? E se eu pegar o x igual a menos 2, que é a outra solução? Vai dar certo também, ó. 0 que multiplica menos 2 mais 2, 0 não, menos 2, né, que é o valor do x, menos 2 com 2 é 0, isso aqui dá 0. Então, eu posso colocar ou o 0 ou o menos 2 no lugar do x, que a minha equação está resolvida, tá? Aqui, x menos 3 é igual a 0. Esse menos 3 passa para cá como 3. Então, o conjunto solução dessa equação é o 0 ou o 3 positivo, tá? Então, a gente vai utilizar essa propriedade para resolver algumas equações incompletas agora, tá? Então, ó, exemplo. Calcule as raízes das seguintes equações do segundo grau. Então, repara, pessoal, que aqui ó, eu tenho uma equação incompleta, não é? Não tenho C. O C é zero, não tenho o carinha que não acompanha o x. Quando eu tenho dois termos que aparecem o x, né, e aqui o x está ao quadrado, o que eu posso me lembrar? Que o x ao quadrado eu posso escrever como x vezes x. E aí o resto eu copio igual. Olha só o que aconteceu. Eu tenho alguém em comum, alguém que se repete nos dois termos. Eu tenho um fator comum. E o fator comum, eu posso colocar ele para fora e deixar o que sobra dentro do parêntese. Então, aqui, em x vezes x, esse x saiu, quem sobrou foi o outro x. Aqui,
menos 7x. X saiu, sobrou menos 7. E nós não podemos esquecer que isso tudo aqui é igual a 0, não é? Eu mexi só com o primeiro membro, o segundo membro não muda nada. E o que eu tenho? Dois números multiplicando, o primeiro número é o x, o segundo é x menos 7, e este resultado deu 0. Então, o que a gente sabe? Que um desses caras é 0. Ou o x é 0, ou x menos 7 é igual a 0. Se eu quero achar o valor do x, x é 7. Então, o conjunto solução dessa equação são os números 0 e 7. O que isso significa? Que se eu vier nesta equação aqui, lá no comecinho, e jogar 0 no lugar do x, né, para x igual a 0, olha o que acontece. 0 ao quadrado menos 7 vezes 0, igual a 0 menos 0, né? 0 ao quadrado é 0, menos 7 vezes 0 é 0, que dá 0. Então, a primeira raiz funciona. E a segunda? Para x é igual a 7. Eu vou lá na equação e substituo. Ó, 7 ao quadrado menos 7 vezes 7, né? 7 ao quadrado é 49, menos 7 vezes 7 é 49. 49 menos 49 deu 0. Ou seja, bateu. Professor, essa parte aqui do teste, eu vou precisar ficar fazendo toda vez? Não. Você vai seguir aqui, ó, igual a gente vai fazer no item B. Quero descobrir quem são os valores de x, né? Quem que eu posso colocar no lugar do x, para que na hora que eu fizer a continha, a equação fique igual a 0. O x ao quadrado, eu posso escrever como x vezes x. E o 4x está lá, lembro que esse negócio é igual a 0. É uma equação incompleta, eu posso pôr fator comum em evidência. Olha quem que repete, x e x repete, né? Opa, deixa eu arrumar aqui. Aqui faltou a perninha do x. E aqui a gente indica que esse cara se repete. Então, quem se repete eu ponho em evidência. E lembro que isso aqui vai ser igual a 0. Quem que sobrou depois que eu pus o fator comum em evidência? No primeiro termo sobrou o 3x e no segundo termo sobrou o menos 4. Tenho dois números multiplicando, né? X vezes 3x menos 4, isso aqui dá 0. O que eu sei? Que ou o x é 0, que é o meu primeiro número, ou 3x menos 4 é igual a 0. Deixa eu arrumar esse 3 aqui para ficar mais apresentável. Aqui já está pronto, falta achar a outra possibilidade para o x. Cai numa equaçãozinha de primeiro grau, então esse 4 negativo passa para o outro lado positivo, x é igual a 4, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, as duas soluções desta equação são o 0 e o 4/3, tá? Nossa, é difícil. Não é difícil, pessoal. Olha só como que a gente pega o jeito facinho. Equação incompleta, né? Tá faltando o c, só tenho carinhas que tem x aqui. Eu posso escrever o x ao quadrado como x vezes x. E não posso esquecer do menos 8x e que isso tudo aqui é igual a 0, tá? Só estou trabalhando com o primeiro membro. Olha quem que está em comum. Quem que repete? X e x. Quem repete, põe para fora do parêntese. Botou o x para fora, olha quem que fica lá dentro. Esse x, do menos 8x, o x saiu, sobrou apenas o menos 8. Pronto, voltei naquela propriedadezinha. X que multiplica x menos 8 é 0, ou o x é igual a 0, que é o meu primeiro termo, ou o segundo termo, que é o x menos 8, vai ser igual a 0. Como aqui o x já está isolado, eu deixo ele quietinho e trabalho com esse x menos 8 igual a 0. Passo 8 para cá positivo, então as duas soluções são 0 e 8. Nossa, é fácil, né, professor? Sim, bem fácil. Ó. Equação incompleta. Só tenho gente que tem x. O que eu faço? Transformo x² em x vezes x, menos o 7x, isso aqui é igual a 0, né?
Vou botar o fator comum em evidência, então olha quem que repete, ó. Esse x e esse x se repetem, então ele sai para fora do parêntese. O que sobra lá para ficar dentro do parêntese é o quê? Do 3x vezes x, o 3x continua. Do menos 7x, como o x saiu fora, o menos 7 continua. E aí a gente volta lá para aquela propriedadezinha, né? Dois números multiplicando, resultado zero, um deles é zero. Então, o x, que é o primeiro número, é zero, ou o segundo número, que é o 3x menos 7, vai ser zero. Esse x já está isolado, falta isolar o outro. Então, 3x é igual a 7, já que ele passa para cá positivo. X é igual a 7 terços, né? O 3 está multiplicando, passa dividindo. Não dá para simplificar, não dá para fazer nada. Bota o conjunto solução. Então, as possibilidades para o x são 0 ou 7 terços. Tá certo? Olha só, mais dois exemplos para a gente ver que isso aqui é muito fácil. Menos 7x² menos 21x. Só tem o termo com x, eu vou fatorar. Então, eu posso escrever que 7x², o x² eu escrevo como x vezes x. Menos 21x é igual a zero, né? Vou pegar o caminho mais tranquilo. Vou pôr apenas o x em evidência, tá? Então, se eu botar o x em evidência, o que sobrou fica dentro do parêntese, né? Então, do menos 7x vezes x, x saiu. O que fica dentro do parêntese é o menos 7x. Menos 21x, o x saiu. Quem sobrou foi o menos 21. O que a gente sabe? Produto de dois números, resultado dá zero, um deles é zero. Então, x é igual a zero, ou menos 7x menos 21 é igual a zero. Agora eu resolvo a equaçãozinha de primeiro grau. Ó. Passo esse 21 para cá positivo. Olha que o menos 7 não pode continuar ali, né? Porque o cara que acompanha o x não pode ficar negativo. Então, eu multiplico tudo por menos 1 e troco o sinal. Então, o 7x multiplicou por menos 1 ficou positivo. E o 21 multiplicou por menos 1 ficou negativo. 7 está multiplicando, passa dividindo. E agora eu posso simplificar essa fração, né? Menos 21 dividido por 7. Lembra que o 7 tem um sinalzinho de positivo escondidinho aqui. Vou fazer regra de sinal, né? Menos com mais fica menos. Regra de sinal vai na divisão. 21 dividido por 7, 3. Então, a minha solução dessa equação são os números menos 3 e 0. Poxa, professor, por que você botou o menos 3 primeiro, se nos outros você começou com o 0? Porque, em geral, não é regra, né? É apenas uma chatice matemática, a gente costuma colocar os números em ordem crescente, né? E lá na reta numérica, vou desenhar uma reta numérica aqui, está aqui o 0, está aqui o menos 3, né? Então, o menos 3 vem antes do 0. Mas não é obrigado a fazer assim, não. Se você quiser colocar 0 e menos 3, para conjunto está valendo, tá? Não tem problema nenhum. Nossa, e essa f que tem uma raiz quadrada aqui para me ferrar a vida? Não se preocupa, vai dar bom. Ó, aqui tem x, escrevo x² como x vezes x, e o outro cara eu não mexo nele. Todo mundo tem x? Tem. Então, fator comum em evidência. Olha quem que repete em todos os termos. X e x. Então, eu boto o x para fora. E o que não saiu fica dentro do parêntese. Ó. X vezes x, esse x saiu. Esse x continua dentro do parêntese. Menos raiz de 2x, esse cara saiu. Esse menos raiz de 2 continua dentro do parêntese, certo? Propriedade da multiplicação. Dois caras multiplicando, resultado é zero. Um deles tem que ser zero. Então, ou o x é zero, ou x menos raiz quadrada de 2 é zero. O x aqui está isolado, falta isolar ele, esse segundo aqui. O raiz de 2 está subtraindo, passa para o outro lado somando.
Não dá para fazer nada, então eu deixo assim. Então, solução 0 ou raiz quadrada de 2. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos. Até mais.